Olá, está no ar o Coopera Mais, o programa que aborda o funcionamento das cooperativas e o quanto elas são importantes para fortalecer os produtores e o agro brasileiro. E hoje nós vamos saber um pouco mais da Frimeza, uma central de cooperativas que industrializa suínos e lácteos. E eu vou conversar com Elias José Zidek, que é presidente executivo da Frimeza. O Elias que já está chegando aqui para a nossa conversa. Bem-vindo, prazer em tê-lo aqui hoje com a gente no nosso Coopera Mais. O prazer é todo nosso, é uma satisfação poder participar do seu programa. Vamos lá então, com sede no oeste do Paraná, fala para a gente como é que foi o início aí da Frimeza, como é que ela atua no mercado de alimentos desde 1977, Elias? Exatamente, a Frimeza foi constituída com a missão de agregar valor a duas cadeias produtivas, a cadeia do leite e a cadeia do suíno. E, apesar de ter sido constituída em 1977, ela começou as suas operações nas duas áreas em início de 1980. Então, estamos completando 45 anos de atividade, sempre crescendo nessas duas atividades. Hoje são 5 cooperativas singulares, filiadas, que operam com a central, né, apenas nessas duas cadeias, suínos e leite. Foi uma forma de procurar escala e poder construir uma marca que tivesse alcance nacional e também internacional. E criamos um planejamento, já na época, um planejamento estratégico de longo prazo, visando um crescimento sustentável, contínuo, e dando mais oportunidades para mais produtores entrarem nessas atividades. Então, a história mostra de lá para cá que houve um crescimento gradativo, sempre com planejamento estratégico, com a participação de todos os integrantes dessa cadeia produtiva, né, dos produtores, das cooperativas e da central. E a Frimeza já elegeu desde o início a questão de qualidade de seus produtos, com valor agregado, e segurança no fornecimento. Por isso que a cadeia produtiva é comandada pelo sistema, garantindo segurança na produção desses alimentos. Agora, Elias, alimentos produzidos por cooperativas agropecuárias, esses alimentos estão na mesa do brasileiro e dados do IBGE mostram, apontam, né, que 50% então da produção de grãos, lácteos, carnes de aves, suínos, passam então por uma cooperativa. E a gente está vendo aí, não é, são 45 anos de atividade no Paraná da Frimeza, não é, 5 cooperativas, né, filiadas nesse passo, um crescimento aí que envolve produtores, cooperativas e vocês, central. Tem espaço para crescer mais, quando a gente fala aí, em outras, você falou em 5 cooperativas, mas já está consolidado ou nesse planejamento, existe espaço lá na frente para outras ingressarem? Olha, está acontecendo já na última década o que a gente chama de concentração na produção de leite e na produção de suínos. Isso é válido tanto para a propriedade rural, onde que você pode ver que está diminuindo o número de produtores, mas está aumentando a produtividade e a produção por propriedade. Na questão da suinocultura, da mesma forma, o produtor cada vez mais está se especializando, profissionalizando e buscando escala na sua produção. Então, os meus produtores, e muitas vezes sem um crescimento muito geométrico de produtores, a produção vem aumentando. E na questão industrial, também no Brasil, tem uma certa concentração, talvez mais na proteína do suíno, do que no leite. Concentração de grandes empresas, grandes frigoríficos, hoje fazendo escala, porque o desafio
nas duas cadeias produtivas, especialmente suínos, é exportar. O Brasil hoje produz em torno de 20, 24, 25%, além do seu consumo. Então, a sua indústria tem que estar adequada e toda a sua cadeia produtiva adequada para o mercado externo. E o Brasil é bastante competitivo, principalmente nas cadeias produtivas de suíno organizadas, com propriedade certificada, com qualidade, com tecnologias nas plantas industriais. O Brasil vem conquistando espaço no mercado internacional. E, diante disso, a Frimeza traçou um plano com visão, isso foi lá em 2015, com visão de 15 anos na frente, para nós sairmos, na época, de uma produção, um abate de 7 mil cabeças por dia, e uma rampa crescente para chegar em 2032 com 23 mil cabeças por dia. Hoje, nós já estamos nessa rampa de crescimento com 12 mil cabeças por dia. Para o ano que vem, já vai para 15 mil cabeças por dia. E assim, gradativamente, sucessivamente, um crescimento programado de acordo com essas aberturas de mercado externo e também o aumento do consumo interno. Então, nós estamos, assim, consolidando, né, a produção conforme as oportunidades que esse mercado oferece, tanto no mercado interno quanto no externo. Hoje nós exportamos cerca de 25% do que é produzido e 75% para o mercado interno. 25% exportado, o outro restante abastece aqui o nosso mercado doméstico, né? Você falou 12 mil, né, abates, cabeças, né, abatidas por dia, esse número aí, ou Elias? Hoje, né? Expectativa então para o ano que vem 15 mil. 15 mil por dia. E assim tem uma rampa de crescimento para chegarmos em 2032 com 23 mil cabeças. Hoje nós já somos a quarta empresa produtora de suínos do Brasil, somos a maior empresa paranaense produtora de suínos, né, e processadora, e, e nós devemos estar entre sempre lutando aí para a terceira, quarta posição e pretendemos chegar à terceira posição em processamento de suínos até 2032. O Paraná é um grande produtor aí de suínos, né? Você está falando desse crescimento planejado todo aí da Frimeza, né? Com esse número, né? Galgando e crescendo cada vez mais, as possibilidades para abastecer o nosso mercado doméstico são muito grande, né? Essa possibilidade e para o mercado externo também. Diante disso, dessa possibilidade, quais são os países, né, que mais compram aí a carne suína brasileira? Hoje são os países asiáticos, né, os grandes consumidores, e com o crescimento de demanda, você vê que Filipinas abriu o mercado o ano passado, e esse ano, no primeiro trimestre, já é o maior importador de carne suína do Brasil. E agora nós temos ampliando as compras o Japão, Coreia do Sul, o México, o Chile, aqui na Argentina, Uruguai também, e alguma coisa na África também já está abrindo. E, por enquanto, tem mais dificuldade de vendas na Europa por limitações, talvez protecionistas, de mercado, que ainda a carne brasileira não consegue entrar com intensidade, né, na Europa e no próprio Estados Unidos, né? Mas o que tem se observado é cada vez mais aumentando a demanda de carne suína. E um fato que chama atenção é o mercado doméstico. Se nós olharmos há 5 anos atrás, estávamos consumindo em torno de 16 quilos per capita. O ano passado, o Brasil fechou com consumo de 20 quilos per capita de carne suína. Isso tem também a ver com a elevação do preço da carne de boi,
que a carne suína passou a ser uma boa alternativa, né, para o consumo brasileiro. Então, assim, a gente vê uma boa perspectiva, né, principalmente na área de suinocultura. Esse mercado aí dos Estados Unidos, a gente quando fala, né, nessa crise, né, essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, nisso todo o Brasil ele pode avançar mais em busca de outros mercados aí. E a carne suína também tem essa possibilidade, essa janela aí de oportunidades, não é? Exatamente. Acredito que essas atitudes, né, tributárias dos Estados Unidos, ela tem mais a favorecer o Brasil do que o contrário. Já está chegando mais pedidos dos países que importavam dos Estados Unidos e estão buscando alternativas aqui no Brasil para substituir, né, que a carne suína dos Estados Unidos também vai ficar cara, porque os países também taxaram, né, nas suas importações. Então, tudo isso vai resultar favorável à carne suína brasileira. Elias, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente continua com o assunto aí, a história, não é? E o potencial todo da Frimeza e o cenário ao longo de 2025. Não sai daí, viu? Você não sai daí, que daqui a pouco a gente volta para continuar o nosso bate-papo com o presidente executivo da Frimeza. Voltamos com o Coopera Mais e hoje aqui no programa nós estamos sabendo um pouco mais da Frimeza, uma central de cooperativas que industrializa suínos e lácteos. Eu estou conversando com o Elias José Zidek, que é presidente executivo da Frimeza, né? Que é com sede lá no oeste do Paraná, tem 45 anos atuando no mercado de alimentos. Elias, cenário para 2025, diante dessa possibilidade aí do crescimento, de aumentar as exportações para muitos países, a gente já citou aí dessa oportunidade que o Brasil pode ter, né, e avançar em outros mercados com essa crise provocada pelos Estados Unidos, né, essa crise, essa guerra comercial entre os gigantes Estados Unidos e China. Cenário para 2025, como é que vocês estão vendo esse primeiro trimestre em relação a 2025 e o que esperar até o final do ano? Bom, primeira análise que precisamos fazer é a questão de oferta e demanda de carne suína mundial. Eu não lembro de ter outra oportunidade onde que o cenário estivesse tão equilibrado entre oferta e demanda. É claro, vamos tirar a exceção do problema da China lá em 2019, 2020, que aquilo foi uma exceção. Mas hoje está muito ajustado a oferta e demanda mundial de carne suína. Isso fez com que os preços se estabilizassem num bom patamar de comercialização. E trazendo esse raciocínio para o Brasil, da mesma forma, a oferta e a demanda aqui no Brasil está equilibradíssima. Hoje não tem excedentes, não tem estoques e a produção ela está igual à soma da demanda interna mais a demanda de exportação. Até nós temos observado uma crescente demanda na exportação. Tanto é que o Brasil, esse ano, deve bater recorde de 1.350.000 para 1.400.000, quem sabe 1,5 milhão de toneladas de carne suína exportada. Isso é recorde, né, de todos os tempos. Então, se a oferta e a demanda está equilibrada, ou a demanda um pouco acima, isso significa preços elevados, né? Então, nós teremos um cenário de preços bons na cadeia do suíno para esse ano. E o importante é que, como o ciclo da cadeia produtiva é longo, nós não conseguimos aumentar a oferta, a produção em toda a sua cadeia,
num período menor do que 1 ano e meio. Então, dificilmente haverá um aumento da oferta no curto e médio prazo. Isso projeta um cenário muito bom em termos de oferta e procura e preço. Por outro lado, o custo de produção, com a redução do preço da soja, do farelo e do milho nos 2 últimos anos, principalmente no último ano, tem garantido uma estabilidade no custo de produção. Então, resumindo, eu te diria que está muito favorável o cenário para a suinicultura para 2025 e para 2026. Logicamente, se tiver problemas climáticos aí na safra de milho, sempre poderá ter alguma influência, mas isso é uma exceção. Então, na normalidade, anos muito bom, 2025 e 2026. Elias, então a gente temos aí, né, preços bons, oferta e demanda equilibrada, não é? Estabilidade no custo de produção, é claro que a gente está falando nesse momento, né? Mas a gente milho, produção de milho, a gente depende aí das circunstâncias climáticas, né? Porque interfere tudo no preço, porque é a base, a matéria-prima é a base da alimentação dos animais. Mas diante disso, né, a gente vê essa expectativa boa aí para o mercado, né, de suínos no Brasil, porque anteriormente a gente já viu aqui, já relatamos, falamos muito com produtores, numa situação que estava muito ruim. Mas diante agora de tudo isso que a gente está conversando aqui, é um cenário muito positivo para 2025. Você acha que 2026 segue nessa mesma tendência? A nossa visão é que sim, é porque a cadeia é longa e o ciclo é longo, então você tem que investir uns 2 anos antes para garantir a oferta lá na frente. Então, por isso que nós, essa conjunção de fatores positivos é que eu acho que vão dar uma sustentabilidade muito boa para a atividade. A gente sabe que nessa história toda, desses anos, é preciso ter muita resiliência, né? A suinocultura sempre foi bastante cíclica, tivemos anos assim bastante complicados. É por isso que acredito que na estruturação de programas, de cadeias produtivas, de comando de toda a cadeia produtiva, facilita e cria resiliência, né, para enfrentar os momentos difíceis e nesses momentos que o mercado está bom, que tudo anda bem, criar colchões e criar situações para sustentar lá no futuro, quando o ciclo tiver menos positivo. Então, eu acho que esse é o segredo aí de poder ter uma continuidade, um programa de sustentabilidade na escultura de médio e longo prazo. Pois é, e sobre a produção sustentável, né, da cooperativa, a busca pelo crescimento sustentável, quais são essas metas, as ações propostas aí quando a gente fala de ESG? A Frimeza foi, foi uma das primeiras cooperativas que assimilou a questão de sustentabilidade, né? Inclusive aqui, ao invés de ESG, nós utilizamos o guarda-chuva sustentabilidade, que ele é bem mais abrangente. E a gente criou programas concretos, né, em diversas áreas, né, seja ela ambiental, de governança, questão social, mas nós temos um símbolo que eu considero importante, que é o programa Suíno Certificado. O suíno certificado, ele pressupõe que a propriedade seja certificada e que ela tenha atendimento, né, nos 5 pilares básicos: questão ambiental, questão trabalhista, questão sanitária, rastreabilidade, gestão na propriedade e bem-estar animal. São 5, 6 pilares que sustentam esse programa. E hoje nós já estamos com 75% das granjas certificadas dentro desse programa. Isso que eu acho que garante sustentabilidade na atividade. Então aí está envolvendo água, uso de água, questão ambiental, questão regulatória,
questão de distribuição de dejetos, a própria geração de biometano e nas propriedades que isso é viável. Então, é um conjunto de ações que garante sustentabilidade, né, como um todo, para o sistema. 75% então das granjas certificadas, com certeza vocês têm uma meta, né? Você estava falando até 2032 chegar a um número elevado aí de abate de cabeças de suínos, 23 mil, né? Então, 75% das granjas já certificadas, a meta de vocês é chegar a 100%. Quando a gente fala da rastreabilidade, Hum. Exatamente. Isso é uma das metas. Por exemplo, a geração de carbono neutro até 2040, e são várias metas dentro do nosso roadmap de sustentabilidade. Elias, então as granjas certificadas aí, elas também recebem uma bonificação quando aplicam, né, essas normas que garantem toda essa segurança do alimento, também nas boas práticas. A gente fala também do manejo dos animais, dos suínos. É isso? Vocês aplicam essa gratificação, uma bonificação? O produtor tem um benefício, uma bonificação, que é um acréscimo no preço que ele recebe pelo suíno, desde que ele cumpra todas as normas de certificação. Elias, falamos bastante da industrialização de suínos. Eu queria finalizar o nosso programa falando em relação perguntando, né, a atuação da Frimeza em relação à industrialização de lácteos. Quantos litros de leite, né, vocês recebem? Quanto industrializam? Bom, na área de leite, a Frimeza trabalha hoje com cerca de 800 mil litros por dia, e o nosso plano é crescer até 1 milhão de litros por dia, isso em 3 anos. Mas o nosso negócio no leite é agregar valor à produção. Então, nós trabalhamos muito com produtos de valor agregado, de alta qualidade, e estamos um pouco mais restrito para o mercado do Sul e do Sudeste. Temos um projeto em andamento para adequar o nosso portfólio a questões de praticidade, a questão de saudabilidade, criar diferenciais nessa área de leite, porque está tendo nichos de mercado, né, para produtos tipo sem lactose, produtos com menor teor de gordura. Então, estamos nos adequando a esse mercado. Elias, eu queria muito agradecer a tua participação hoje aqui com a gente no nosso Coopera Mais. Obrigada pela disponibilidade para falar um pouco mais do crescimento, né? De tudo quando começou lá atrás, há 45 anos, do cenário daqui para frente de crescimento, né? Um cenário positivo atualmente, um cenário de crescimento para os próximos anos. Viu, Elias? Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. E obrigada a você também pela audiência aqui no Coopera Mais. Continue aqui acompanhando a programação do AgroMais, o canal totalmente dedicado à agroinformação. Até um próximo programa. Tchau, tchau.